Menos da metade dos inscritos compareceu no Enem dos concursos e cerca de 500 candidatos foram eliminados. E você vai ver ainda. Governo e Prefeitura de São Paulo decretam luto oficial de 7 dias pela morte do apresentador Silvio Santos. Bolsa Família e Auxílio Gás começam a ser pagos nesta segunda-feira para mais de 20 milhões de famílias. E ainda, Israel faz apelo à comunidade internacional para que pressione Hamas a aceitar trégua em Gaza. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é segunda-feira, mais uma semana se inicia, dia 19 de agosto. E o fim de semana foi marcado pela morte de Silvio Santos. Autoridades de todo o país se manifestaram e reconheceram o apresentador como o maior comunicador da televisão. O governo e a Prefeitura de São Paulo decretaram luto oficial de 7 dias. O presidente Lula se manifestou em nota sobre a morte de Silvio Santos. Lula destacou que o comunicador foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores. Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros. Sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país, destacou a nota. O governo de São Paulo decretou luto oficial de 7 dias no estado pela morte de Silvio Santos. Também em nota, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o empresário aliou seu perfil empreendedor, treinado na adolescência como camelô, a voz potente e inconfundível para criar um estilo popular que cativou as massas. Silvio Santos nasceu com o nome de batismo de Cênora Abravanel em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. Ícone do entretenimento na televisão brasileira, construiu um império empresarial que inclui marcas como Jequiti, além da emissora SBT. Silvio Santos morreu neste sábado aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por influenza. E o Bolsa Família e o Auxílio Gás começam a ser pagos nesta segunda-feira. Mais de 20 milhões de famílias recebem o benefício, começando com as pessoas com NIS final 1. O calendário de pagamento do Bolsa Família vai até o dia 30 de agosto, encerrando com o mês final 0. Também vai ser liberado o Auxílio Gás, que é bimestral, para mais de 5 milhões e 600 famílias. O Ministério do Desenvolvimento Social repassa os recursos e o pagamento é feito pela Caixa Econômica. Os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, como os do Rio Grande do Sul, recebem o benefício no primeiro dia de pagamento, independentemente do NIS. Tem direito ao benefício as famílias com renda per capita. É de, no máximo, R$ 218 por mês. É preciso estar inscrito no Cadúnico do Governo Federal, feito por meio das prefeituras. Para se inscrever, basta ir pessoalmente em um centro de referência de assistência social ou outro posto de atendimento do município. O cadastro é gratuito. Todas as famílias recebem a parcela mínima de R$ 600. Aquelas com dependentes com menos de 7 anos ganham um adicional de R$ 150 por criança. Outro extra de R$ 50 por mês, que é pago às famílias com gestantes com crianças. A partir de 7 anos, com bebês em amamentação e com adolescentes com idade entre 12 e 18 anos. Já o benefício do Auxílio Gás garante às famílias 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, o valor será de R$ 102. E agora a gente fala sobre o Enem dos concursos. O gabarito preliminar da prova do concurso Público Nacional Unificado será divulgado amanhã, terça-feira. Entre os dias 20 e 21, os candidatos poderão entrar com eventuais recursos relacionados às questões. E no dia 10 de setembro será divulgada a imagem do cartão resposta para a checagem dos participantes. De acordo com o cronograma do CETAME, divulgado pelo Ministério da Gestão
Educação e da Inovação. As notas finais das provas serão divulgadas no dia 8 de outubro. Menos da metade dos inscritos compareceu às provas do Enem dos concursos neste domingo e cerca de 500 candidatos foram desclassificados por alguma irregularidade. E o Supremo Tribunal Federal vai começar a analisar nesta semana a ação que discute os direitos dos trabalhadores em relação à substituição do trabalho humano por atividades automatizadas. A dispensa sem justa causa também é tema em julgamento. Diante da demora do Congresso Nacional em fazer uma regulamentação, o Supremo Tribunal Federal começa a analisar a ação que discute a proteção do trabalhador contra a automação, que define os direitos dos trabalhadores em relação ao uso de tecnologia para substituir o trabalho humano. Esse tema é o primeiro item da pauta da sessão desta quarta-feira. Os ministros devem ouvir os argumentos dos advogados envolvidos nos processos, mas a apresentação dos votos deve ficar para uma sessão posterior, ainda a ser marcada. Os ministros devem começar a julgar uma ação apresentada em 2022 pela Procuradoria-Geral da República, que questiona uma suposta omissão do Congresso Nacional em regulamentar uma norma trabalhista. De acordo com o texto constitucional, uma lei deve detalhar esse tema, mas ela ainda não foi aprovada pelo Congresso, mesmo após quase 36 anos da promulgação da Constituição. A PGR entende que há uma omissão por parte do Poder Legislativo ao não criar a legislação sobre o tema, o que provoca uma redução arbitrária e injustificada do nível de proteção do direito social previsto na referida norma constitucional. A pauta da Corte também inclui 3 ações que discutem o contrato de trabalho intermitente e a ação que questiona a mudança no regime de trabalho dos servidores, promovida pela reforma administrativa do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999. E agora a gente traz um destaque internacional. Foram registrados desde o início do ano na África mais de 18 mil casos suspeitos ou confirmados de mpox. O continente enfrenta a propagação de uma nova cepa mais mortal e transmissível do que as anteriores. Desde o início do ano, a África registrou mais de 18.700 casos suspeitos ou confirmados de mpox. A Agência de Saúde da União Africana especificou que até agora, em 2024, já houve mais casos do que em todo o ano passado, quando foram 14.800. As mortes pela doença já são 541 em 12 países. O continente enfrenta a propagação de uma nova cepa do vírus, denominada Clade 1B, que é mais mortal e mais transmissível do que as anteriores. A República Democrática do Congo, epicentro da epidemia, é responsável por quase todos os casos notificados, com 16.800 suspeitas ou confirmações. Os primeiros casos desta variante da mpox também foram notificados fora da África na semana passada, na Suécia e no Paquistão. A OMS declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional, o mais alto nível de alerta, e apelou pelo aumento da produção de vacinas para travar a propagação da doença. Gostaria que alguém nos ajudasse com as vacinas para que as infecções não continuassem. A vacina deve estar disponível, caso contrário, a epidemia se espalhará ainda mais. Muitas pessoas morrerão e infectaremos crianças. Ajude-nos com a vacina para proteger aqueles que ainda não foram afetados e quebrar a cadeia de infecção. A varíola é uma doença viral transmitida de animais para humanos, mas também se espalha através do contato físico próximo com uma pessoa infectada com o vírus. A Clade 1B causa erupções cutâneas em todo o corpo, enquanto as cepas anteriores eram caracterizadas por erupções cutâneas e lesões localizadas na boca, rosto ou órgãos genitais. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez um apelo à comunidade internacional para que pressione o Hamas a alcançar uma trégua em Gaza, na véspera de um encontro com o secretário de Estado americano Antony Blinken, que chegou a Israel. O secretário de Estado americano Antony Blinken chegou a Israel
Essa é a 9ª viagem do chefe da diplomacia dos Estados Unidos ao Oriente Médio desde o início da guerra em Gaza, há mais de 10 meses. Blinken se reunirá separadamente com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa Yoav Gallant e o presidente Isaac Herzog, antes de viajar ao Egito, disse um funcionário que o acompanha na viagem. Netanyahu fez um apelo por uma forte pressão sobre o Hamas e não sobre o governo israelense, denunciando o que chamou de rejeição obstinada do movimento palestino a uma possível trégua. Os países mediadores, Estados Unidos, Catar e Egito, mencionaram progressos nas negociações após uma primeira rodada na quinta e sexta-feira em Doha, e os negociadores israelenses compartilharam seu otimismo moderado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu que o acordo estava mais perto do que nunca. Mas, para o movimento islamista palestino, que se recusou a participar das negociações, a declaração de Biden é uma ilusão. Não estamos diante de um acordo ou negociações reais, mas sim da imposição de ditames americanos, disse Sami Abu Zori, membro do gabinete político do Hamas. Os Estados Unidos apresentaram uma nova proposta de acordo, mas o grupo islamista rejeita qualquer proposição revista e exige a aplicação do plano anunciado por Biden no fim de maio. Esse plano apresentado pelo democrata em maio prevê uma primeira fase de 6 semanas de trégua com uma retirada israelense das zonas densamente povoadas de Gaza e uma troca de reféns por prisioneiros palestinos detidos em Israel. Na segunda fase, a proposta inclui a retirada total das tropas de Israel de Gaza. E veja a seguir, clima de deserto na capital paulista. A umidade relativa do ar registra nível mais baixo que o Saara. E agências meteorológicas emitem alerta para a população. Todos os detalhes em instantes. Voltamos já já. Nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. Com bandeiras nas mãos e cópias impressas dos boletins eleitorais de seus respectivos centros de votação, opositores venezuelanos protestaram neste sábado em Caracas para reivindicar a reeleição de Nicolás Maduro. O sábado foi de mobilizações na Venezuela. A oposição convocou protestos para reivindicar a vitória nas eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais Nicolás Maduro foi proclamado reeleito. As atas, uma folha semelhante a um recibo de supermercado que a máquina de votação imprime com o resultado exato de cada aparelho, são o argumento central da oposição liderada por Maria Corina Machado para provar que o resultado da eleição foi fraudado. A líder da oposição participou do ato em Caracas. Ela embarcou no caminhão que serve de palco para manifestações da oposição e se dirigiu ao ponto de concentração. Não vamos deixar as ruas, com inteligência, prudência, resiliência, ousadia e pacificamente, porque a violência os beneficia. Com prudência, com resiliência, com audácia. Maria Corina Machado afirma ter cópias de mais de 80% das atas que demonstrariam a vitória de seu candidato, Edmundo Urrutia, e contrariam o resultado oficial de 52% dos votos para Maduro. A autoridade eleitoral da Venezuela ainda não publicou as atas de votação, o que desencadeou uma onda de descrédito no processo eleitoral e pedidos internacionais por transparência. Brasil e Colômbia, que lideram os esforços diplomáticos para destravar o conflito, propuseram novas eleições presidenciais, uma ideia descartada por Maduro e Machado. E nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris chegou à Pensilvânia. É um estado crucial para as eleições presidenciais de novembro, antes de ir a Chicago para uma convenção partidária que contará com medidas de segurança bem rigorosas. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, chegou à Pensilvânia, um estado pêndulo que pode votar democrata ou republicano. A candidata e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, querem mostrar seu apoio à classe trabalhadora. Kamala reacendeu as esperanças de vitória contra Donald Trump após a desistência de Joe Biden. Depois da Pensilvânia, a democrata irá para Chicago para a convenção partidária, que contará com medidas de segurança rigorosas.
Segundo o Partido Democrata, espera-se que pelo menos 50 mil pessoas compareçam à terceira maior cidade dos Estados Unidos para apoiar a candidata até a noite de quinta. Tudo isso com um forte esquema de segurança que vai mobilizar 2.500 policiais. Grupos pró-palestinos planejaram manifestações, enquanto a tentativa de assassinato de Trump em 13 de julho ainda está na mente de todos. E agora, mudando de assunto, se você gosta de ver a lua, então presta bem atenção nessa notícia. Hoje à noite, nós todos teremos a oportunidade de ver um fenômeno incrível no céu, sem a necessidade de equipamentos especiais ou telescópios. A chamada superlua azul vai acontecer. O fenômeno ocorre quando a lua está em fase cheia e coincide com um perigeu, o período em que ela se aproxima da Terra. Por isso, ela parece maior e mais brilhante. E a terceira lua cheia dentro da mesma estação do ano. E é algo que ocorre raramente, a cada 2 ou 3 anos. E nesta segunda-feira pode ser visto de qualquer lugar do Brasil. A previsão é que a lua apareça no céu a partir das 3 horas e 25 minutos da tarde. Porém, os momentos mais propícios para a observação são no início da noite. E a recomendação é buscar um local com baixa poluição luminosa, longe das luzes da cidade. E a capital paulista registrou neste domingo dia com a pior qualidade do ar desde o início do inverno. A umidade relativa foi de apenas 13%, nível ainda mais baixo que o do deserto do Saara, onde a umidade relativa costuma variar entre 14% e 20%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, índices abaixo de 60% de umidade relativa do ar são considerados inadequados para a saúde humana. De acordo com a CETESB, a agência do governo do estado responsável por controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, o motivador para esse clima seco foram as condições meteorológicas desfavoráveis, com baixa umidade do ar, ventos fracos e falta de chuva. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, uma grande massa de ar seco que cobre o sudeste e o centro-oeste do país promove um bloqueio atmosférico que mantém o tempo firme com dias ensolarados, pelo menos até a quinta-feira na capital paulista. A atenção deve ser redobrada nas horas mais quentes do dia, com temperatura máxima ou superior a 30 graus e índices de umidade do ar abaixo dos 30%. Essa condição meteorológica facilita a propagação de queimadas e incêndios e aumenta ainda a concentração dos poluentes nos grandes centros urbanos. Nesse período de tempo seco, o CGE alerta para os cuidados com a saúde, como manter-se bem hidratado ao longo do dia, proteger-se do sol, manter ambientes internos úmidos por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, e evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 horas da manhã e as 5 horas da tarde. E agora nós vamos relembrar um pouco da carreira de Silvio Santos e como ele se tornou o maior comunicador da TV brasileira. Nascido no Rio de Janeiro em 1930, com o nome de Sênio Abravanel, Silvio Santos começou sua carreira como camelô nas ruas cariocas. Com uma poderosa voz, logo foi convidado para ser locutor, mas o dinheiro que ganhava nas ruas era mais vantajoso. A grande virada aconteceu em 1958, quando Silvio comprou o Baú da Felicidade do radialista Manuel de Nóbrega. O modelo de negócio deu muito certo e evoluiu para o que seria o grupo Silvio Santos. Dono do Baú, Silvio começou na televisão em 1961 na TV Paulista, onde apresentou o game show Vamos Brincar de Forca, que se tornou um sucesso de audiência. Com a expansão dos negócios, o comunicador adquiriu ações majoritárias na TV Record de São Paulo. Em 1965, ele passou a ser apresentador também na TV Tupi. O dono dos bordões vem pra cá e quem quer dinheiro ganhava ainda mais o carisma do público. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos dar a pergunta, quem é que quer dinheiro?
Quer dinheiro? Vamos colocar uma nota de R$100 aqui, uma nota... Outra estratégia financeira foi a criação do Baú Financeira, precursor do Banco Pan-Americano, onde o Silvio Santos refinou sua abordagem, com a entrada em mercados como o da Telecena, pela liderança da capitalização. Mas sua maior realização foi em 1981, com o nascimento do SBT, ou Sistema Brasileiro de Televisão, que se consolidou como a terceira maior rede do audiovisual brasileiro. Silvio também se aventurou na política, chegando a ser pré-candidato à presidência da República em 1989, mas foi contestada por partidos adversários e acabou sendo indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele também foi amplamente reconhecido tanto como empresário quanto como apresentador de TV. No Guinness Book, ele figura na categoria do programa mais duradouro da televisão brasileira, desde 1983. Além disso, também recebeu inúmeros prêmios, como o melhor animador do Troféu Imprensa entre 1964 e 2017, e teve o mesmo reconhecimento no Troféu Internet de 2001 a 2017. Reconhecimento merecido e realmente era o melhor apresentador. E no Redação Hit de hoje, para começar a semana, nós vamos conhecer um pouco da cidade de Bergen, na Noruega. Cercada por montanhas e fiordes, Bergen é uma cidade universitária com 250 mil habitantes, na costa sudoeste da Noruega, considerado um dos melhores países do mundo em qualidade de vida. As casas coloridas são um patrimônio cultural da Unesco e foram ocupadas principalmente por alemães que controlaram durante anos o comércio na região. Na alta temporada, a cidade chega a receber cerca de 1 milhão de turistas. E antes de encerrarmos esta edição, nós vamos agora com uma câmera ao vivo com vista do porto de Bergen. Saindo do estúdio Hit em São Paulo, vamos diretamente à Noruega. A cidade de Bergen foi fundada em 1070, logo após o fim da Era Viking. E ela é conhecida como uma cidade da gastronomia, viu? Com especialidades de frutos do mar, é claro. É muito popular para os turistas, sendo um dos principais pontos de paradas dos cruzeiros que passam por lá nos mares do norte da Europa. E é o ponto de partida também da linha marítima, com navios circulando a costa norueguesa. E com a câmera do porto da cidade, nós encerramos esta edição. Olha que imagem lindíssima. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana para você e até mais.